Bora lá agora a questão 11, gente. Olha só a questão da FUVEST. Dirigindo-se a uma cidade próxima por uma autoestrada plana, um motorista estima o seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar, 15 minutos depois, quando retoma a sua velocidade média inicial. Essa redução temporária aumenta o seu tempo de viagem com relação à estimativa inicial em quantos minutos? É uma questão aí bem interessante, se a gente olhar bem, né? Então, vamos pensar um pouquinho assim, olha. Então, primeiro, ele tinha uma estimativa, não tinha? Que era andar a uma velocidade média de 90 km por hora, tá bom? Então, vamos pensar assim, olha. Imagina que esse desenho aqui embaixo, ó, mostra bem isso. Ó. Então, ele vai sair aqui da casa dele. Então, ó, o motorista está aqui, ó, acaba de sair da casa dele. E aqui, ó, é o destino dele, entendeu? Então, ele vai ter que percorrer toda essa distância aqui. Daí ele pensou assim, bom, eu tenho que percorrer tantos quilômetros. Se eu consigo manter uma média de 90 km por hora, eu chego lá em tanto tempo. E a gente faz muito isso, por exemplo, olha, eu vou ter que andar 180 quilômetros de uma cidade a outra. Se eu manter uma velocidade média de 90 quilômetros por hora, eu vou fazer esse percurso em 2 horas. É natural a gente fazer isso quando vai fazer uma viagem, né? Então ele teve essa expectativa. Então essa foi a previsão dele, andar a uma velocidade média de 90 quilômetros por hora. Muito bem. Só que a realidade, então a expectativa é uma coisa, mas a realidade foi outra. Qual foi a realidade? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar aqui, gente, a previsão. Então esse desenho aqui embaixo é a previsão dele, tá? E o desenho aqui de cima é a realidade, que tem uma chuva que vai acontecer aqui, tá? Então vamos comparar assim, olha, quer ver, ó? Vamos comparar dessa forma aqui, vou até deixar mais próximo um do outro, para você visualizar direitinho isso aqui comigo, ó. Então vou deixar bem perto um do outro aqui, aí você visualiza bem a ideia junto comigo. Vamos lá então, ó. Então vamos lá. Então imagina que ele saiu de casa, ó, então aqui saiu de casa e ele vai andar inicialmente a 90 km por hora. Então ele está indo a 90 por hora, então beleza. Agora, o que aconteceu? Num determinado trecho começa a chover, ó. Tá vendo a chuva aqui? E isso obriga ele a andar a 60 por hora. Agora, caso não tivesse chovido, ele manteria os 90. Você viu a diferença? Então, daqui até aqui, ele está confirmando a previsão dele. Está tudo bonito. Agora, o problema, o atraso dele começa nesse trecho aqui, que ele tem que andar a 60 km por hora. Vamos ver o que mais que a gente sabe sobre esse trecho da chuva. Vamos lá, vamos ler o problema. Ó, ao ser surpreendido pela chuva, ele reduz a velocidade para 60, já está lá, permanecendo assim até que a chuva pare, depois de 15 minutos, gente. Então, vai chover durante 15 minutos. Então, marca para mim aqui, ó, o tempo 15 minutos. Então, nesses 15 minutos, o que vai acontecer com ele, gente? Ele vai percorrer uma certa distância, que eu vou representar aqui para você por esse comprimento aqui, ó. Marque isso aqui para mim, então. Seria muito interessante você descobrir quanto que vale essa distância que ele percorreu durante a chuva. Vou chamar isso aqui de desenho. Vamos tentar achar esse desenho? Vamos lá, então. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Então, o que que eu sei? Eu sei que a velocidade no trecho da chuva é 60 km por hora e ele demora 15 minutos, tá? Ó, moçada, deixa eu fazer uma coisa que ajuda a ganhar tempo nessa prova. Ó. Olha só. O que quer dizer viajar a 60 km por hora? Viajar a 60 km quer dizer que em 1 hora ele vai ter que andar 60 km, né? Mas você concorda comigo que 1 hora é 60 minutos? Então, ao invés de eu escrever 60 km por hora, eu vou colocar 60 km por 60 minutos, que é a mesma coisa. Só que 60 por 60 dá 1, ou seja, dá 1 km por minuto. E não é verdade isso, pessoal? Olha, viajar a uma velocidade de 60 km por hora
é a mesma coisa que andar 1 km a cada minuto. Mas olha que interessante, a chuva não demorou 15 minutos? Então, peraí, se em 1 minuto ele anda 1 km, então em 15 minutos, pessoal, é imediato você pensar que ele vai andar quanto, então? 15 quilômetros. Então você determinou quantos quilômetros tem esse trecho aqui. Então, ele fica, ó, durante os 15 minutos, ele vai andar 15 quilômetros. Beleza? Então você achou o comprimento aí, a distância percorrida durante a chuva. Aí a chuva para aqui. Quando a chuva para, ele retoma os 90 por hora e termina a viagem dele a 90 por hora. Tudo bem? Beleza. Agora, moçada, preste bem atenção numa coisa. Ele está perguntando qual foi o tempo a mais de viagem por causa dessa redução. Então veja, você concorda comigo que o motivo do atraso dele está onde? Está aqui, ó. O motivo do atraso foi ele andar 15 quilômetros a 60 quilômetros por hora. Então, preste atenção numa coisa. Caso não tivesse chovido, esses mesmos 15 quilômetros, olha que interessante, esses mesmos 15 quilômetros, ele percorreria com qual velocidade, caso não tivesse chovido? Essa distância de 15 quilômetros seria percorrida com velocidade de 90. Percebeu? Percebeu a ideia? Então, eu pergunto para você o seguinte, então, caso não tivesse chovido, quanto tempo ele gastaria, gente? Como é que eu vou achar isso? Olha, eu sei a distância, eu sei a velocidade, como é que eu acho o tempo? Da mesma forma que você fez aqui, ó. Olha só, gente. Então, olha só, deixa eu só abaixar aqui. Só vou apresentar essa figura depois. Pronto, tá aqui, ó. Então, moçada, como é que vai ficar aqui, ó? Olha só. Você pode fazer usando essa ideia aqui, se você quiser, tá? Ó, dá uma olhada comigo, ó. O que é 90 quilômetros por hora? Fala para mim. 90 quilômetros por hora é a mesma coisa que você falar 90 quilômetros a cada 60 minutos, não é verdade? É. Quanto que é 9 dividido por 6? Bom, 9 por 6, se você simplificar, por 3 dá 3, por 3 dá 2. Dá 3 dividido por 2, que dá 1,5. Então, ele anda 1,5 km por minuto. Quer dizer, andar a 90 km por hora é a mesma coisa que falar que a cada minuto ele anda 1,5 km. Gente, presta atenção. Quantos quilômetros ele tem que andar aqui? 15, não é? Então, se 1 minuto ele anda 1,5 km, 15 quilômetros, ele vai gastar quanto, pessoal? Ele vai gastar 10 minutos, né? Então, caso não tivesse chovido, ele faria esse mesmo trecho de 15 quilômetros em quanto tempo, pessoal? Em 10 minutos. Então, olha que interessante. Qual foi o atraso dele? Ó, gente, por causa da chuva, ele fez o trecho em 15 minutos. Caso não tivesse chovido, ele faria em quanto tempo? Em 10 minutos. Então, qual foi o atraso dele? O atraso dele foi de 5 minutos, que é 15 menos 10. Pronto, essa é a resposta. 5 minutos, gente, alternativa correta, letra A. Beleza? Maravilha, moçada? Vamos para a próxima e bora estudar.